Paz, graça aos irmãos. Tudo bem com vocês? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Eu quero compartilhar com vocês, irmãos, da palavra de Deus. Tudo isso é para a glória do Senhor e é bom a gente estar compartilhando, né? Eu, graças a Deus, eu tenho visto muitos irmãos, muitas irmãs abençoados, aonde continua a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o intuito desse vídeo, irmãos, o Espírito Santo de Deus tocando no meu coração, impondo um desejo no coração de compartilhar com os irmãos sobre muitos sinais da volta do Senhor, né? Que eu vou ficar só na parte da apostasia, né? Então eu quero sim falar pouco, deixar aqui uma leitura também para que a gente possa sim tá meditando, né? Eu sei que muitos irmãos já conhecem a mensagem, já sabem, mas nós devemos todo dia observar nas Escrituras Sagradas, né? E observar também os acontecimentos que está acontecendo, é importante, para a gente não ficar assim desapercebidos, tá bom? Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo Paulo, falando nessa primeira carta, escrevendo a Timóteo, né, que nós sabemos também que é um jovem pastor, né, ao qual seguia o apóstolo Paulo, companheiro de Paulo nas missões, não só ele como Tito e Lucas e outros mais, mas aqui nós vemos nessa carta a apostasia dos últimos tempos. Então, eu vou ler no versículo 1 que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, e assim por diante. Paulo vem aqui exortando, ensinando, mostrando para Tito como ele deveria se comportar na igreja e mostrar para ele que tudo isso aconteceria. Mas você sabe o que é a apostasia? Apostasia significa desvio, apostasia significa afastamento, quer dizer abandono, né? Assim, um abandono premeditado, tá? Da fé cristã. É um abandono premeditado da fé cristã. Olha bem, o aumento da apostasia, aleluia, é um sinal, esse aumento que vem crescendo da pessoa se apostatar, do afastamento, né? Do afastamento, algo premeditado da fé cristã. Um homem que tem uma fé em Cristo, conhece a Jesus, todos os cristãos, daqui a pouco, por alguns motivos da vida, vai se apostatando, vai se afastando, vai deixando de lado. E isso está acontecendo muito. E a gente quase que não percebe, mas a fé já não é mais a mesma. Então, é para nós compreender, né, que devemos estar firmes com o nosso Senhor Jesus Cristo. É o sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. No Antigo Testamento, vemos que por muitas vezes os israelitas apostataram, se abandonando ao Senhor Jesus, né, a sua lei, mas eles receberam a recompensa por desviarem do Senhor. Jesus julgará os apostatas, dando-lhe a recompensa que merecem. Para Deus, a apostasia é sempre vista como um adultério espiritual. Então, todos aqueles que se apostatam, que se afastam do Senhor, na vinda do Senhor ou no julgamento, vai receber, irmãos, a devida recompensa que lhe cabe por esse afastamento, por esse adultério espiritual. Então, não é da gente deixar para trás, é bom a gente se conscientizar disso, né? É bom a gente estar pronto para que a gente possa, sim, receber a graça do Senhor merecidamente, porque as pessoas vão se afastando. Olha bem, após ele fala que, em 1 Timóteo, no capítulo 4, fala, né, desse afastamento, da doutrina de demônios.
São doutrina. Doutrina é ensinamento, mas são doutrinas de demônios, tá? Os falsos mestres e os seus ensinos eram e ainda continua sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Atualmente, muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Esses destupam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro, como, por exemplo, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, o culto aos anjos e muitas crendices e misticismo que corrompem a sã doutrina. Sabemos que Satanás é enganador. Ele procura de todas as formas, meus irmãos, iludir os crentes a fim de que abandonem a fé verdadeira. Por isso precisamos estar vigilantes. Tá bom? Então, esse inimigo aqui, ele procura mesmo persuadir, procura mesmo enganar. Então, medite um pouco lá nas Escrituras, estude a palavra do Senhor, veja bem, né? E nós devemos estar prontos sempre a estudar a palavra de Deus, a meditar na palavra do Senhor, compreender, porque se a gente não meditar na palavra de Deus, não pegar essas palavras, esses ensinamentos, a doutrina verdadeira, a Bíblia, é perigoso nós ficar para trás, nós ser enganados por falsos profetas, por mentirosos, né? Pessoas que usurpam, né, da palavra de Deus. Então, mas devemos ter esse entendimento, tá? Que são doutrinas de demônios, são espíritos enganadores. Muitos que se dizem crentes já estão aceitando e legislando a favor do aborto, do homossexualismo, da difusão familiar e assim por diante, né? Deus abomina o pecado. Deus abomina o pecado e sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14. Então Deus ama todos, mas Ele não ama o pecado, Ele abomina o pecado, tá? Atualmente, nós temos visto, né? O evangelho do entretenimento que agrada a muitos, levando-os a uma vida sem compromisso com o Senhor, uma vida desregrada, uma vida que entristece o Espírito Santo de Deus, né? Então não podemos agir dessa forma. Por que isso? Porque não conhece verdadeiramente a palavra de Deus, né? Muitos acabam sendo levados pela apostasia moral, ela se apostata, né, do caráter moral de Cristo, de Deus e da própria pessoa e se deixa levar. E o Senhor nos ensina que nós não podemos nos deixar levar por isso, tá bom? É como se a igreja também, né, a igreja que a perseguição aos crentes existe muito grande em muitos lugares, né? Então tem muitos países aí que estão perseguindo os cristãos dos primeiros séculos também, né, foram perseguidos e muitos perderam a sua vida por amor a Cristo. Atualmente, em muitas nações também, há uma perseguição mais velada, mas os cristãos continuam sendo alvo de perseguição. Quanto nas universidades, né, e aquelas pessoas não podem nem confessar quem são, por causa, né, que muitos não aceitam. Então, estou falando da igreja perseguida porque os cristãos verdadeiros eles não se apostatam. Eles não deixam a fé deles de lado. Eles não se afastam da realidade. Mesmo que são perseguidos em muitos países, eles continuam firmes com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus amados? Então, aqui nós estamos vendo justamente aqui em 1 Timóteo, baseado aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, a apostasia dos últimos tempos. Tá? Então, muitas dessas pessoas aqui, que muitos pregam, ensinam, falam muitas coisas, devemos tomar cuidado por causa da distorção da palavra de Deus. E a fé em Cristo Jesus, ela pode se afastar, ela pode ser retirada, né? Então, o Espírito Santo que revelou, né? E advertiu claramente para que tome cuidado. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, tá vendo? Afastamento. Deixando a verdade de lado, mesmo conhecendo, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, ensinamento de espíritos enganadores, pela hipocrisia, por causa dos hipócritas, hipocrisia de homens que falam mentira, tendo já sua mente cauterizada. Que Deus venha abençoar vocês. O meu conselho para todos nós, servos do Senhor, é a gente ficar apercebido
Irmãos, não fiquem desapercebidos. Cuidado com nossas atitudes, nossas ações, para que a gente... As pessoas falam, uma vez salvo, está salvo, é verdade. Salvo é salvo. Salvo em Cristo pela fé, pela graça do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que nós também temos responsabilidade. Nós também temos consciência. Nós temos entendimento de que nós somos responsáveis também pelas nossas atitudes e nossas ações. E quando a gente faz as coisas sem pensar, fazendo as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito, principalmente na presença do Senhor, nós também vamos ser responsabilizados por isso, porque as Escrituras falam isso. Tá bom, meus amados? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês sejam todos abençoados, todos vocês que se inscreveram no canal, todos vocês que estamos juntos, né, para a gente orar, para a gente meditar, se alegrar. A palavra diz, a gente se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, né? Mas nós vamos pedir ao Senhor graça cada dia mais, para que a gente possa estar firme e até a vinda do Senhor. E os sinais estão muito grandes da vinda do nosso Jesus Cristo. Então fiquem firmes, fiquem fortes em Cristo, orem, leiam as Escrituras, irmãos, não, examinem tudo, não vão assim já de qualquer maneira não, em nome de Jesus, tá bom? Porque tem muitos falsos profetas, muitos enganadores e doutrina de demônios, espíritos enganadores, e pode afastar muito bem, a gente pode se apostatar da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A gente conhece, mas a gente já não dá mais importância, já não liga mais, então é um adultério espiritual, né, traindo a fé que nós temos em Cristo com as coisas do que o inimigo lança, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz do nosso Jesus Cristo, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo em nome de Jesus, tá bom, meus amados? Vejam a palavra de Deus sempre que vocês puderem.